meu computador. Mas, gente, a hora que eu entrei e saí de novo, aí, falei, não, tem que gravar esse negócio, porque esse conhecimento que o Zé tá passando pra gente é de uma riqueza e de uma preciosidade sem tamanho, né? Cada vez mais nós somos desafiados a trabalhar com dados, né? Então, essa é a porta se a ciência dos dados é a porta, o Zé é a chave da fechadura aí que vai nos ajudar a esse conhecimento. Só fiquei muito feliz de saber que está a turma toda aqui aprendendo isso daí. Nós temos trabalho demais e muitas oportunidades. Então aproveitem, gente. Eu vou tentar aproveitar no meu limite aqui também. Sempre que eu posso, o Zé me ajuda demais. Eu Bom tenho, trabalho a todos aí, todos. eu tenho muito boa vontade, Peterson, isso eu tenho, mas sou um eterno aprendiz. Com certeza. Com Mas, certeza. mas joia. Mas tá bom. Deixa eu só ver. Quem que é? É o Eduardo, O Denilson, André, o estagiário do aliás. Enilson, e o Alexandre, ele está na CPA com a Fabiola. Ah, legal, Alexandre e André. Tá? Sejam bem-vindos, tá? A gente tá Coração de pegando a mãe. carona aqui, viu, Peter? Eu sei, coração de mãe. Obrigado. Tá bom? Bom, Vamos, isso significa que tem uma dívida com a gente, né? é sempre, tem que ter alguma moeda de troca, né? O Alex está Tá aí bom. também, tá, Peterson? Já fez uma Lascou, hein, fala pra gente Alexandre? aí. A Alex tá aqui. E Obrigado, Alex. a Mandou o Luciane, arquivo. acho que ela está com alguma dificuldade de conexão. Ela conectou, mas ela estava com duas conexões, aí ela caiu agora e não conseguiu voltar ainda. Aí, de Legal. repente, se você quiser trocar mensagem com ela, acho que ela estava talvez com dificuldade de. Ela acabou de falar aqui que tá com constância na internet. Ela vai tentar conectar daqui a pouco. Não, beleza. Tá. Depois eu bato um papo com ela também individual, se for. Tá Aí, bom. Peterson, até para também, né, nesse contexto seu aí, qual que é a ideia, tá? A gente está começando do beabá, tá? Digamos assim, de o que é trabalhar com dados, como que é esse mundo de dados, e depois a gente vai afunilando para ferramentas, para uso, aí a gente vai caminhando isso para, né, a gente vai um passo de cada vez, mas é interessante a gente ter essa noção do todo, né, eu acho que ajuda, que enriquece, né, que ficamos todos na mesma página, tá bom? Se você falou, tá sem som, você tá desligado, tá, Peterson? Bom trabalho aí, meus amigos. Vamos Eu lá. vou ficar sem câmera, mas eu tô de ouvidos. Tá, fechado então. Falou, meu irmão. Obrigado. Valeu. Bom, então é essa a ideia, gente. Então eu vou trabalhar com PDDE. O que é PDDE? Como que esse negócio funciona? O que é isso, né? Eu vou trabalhar com uma empresa de cartões de crédito, eu vou trabalhar com as escolas, né? Então, escolas públicas, municipais e estaduais. Quantas escolas públicas, estaduais e municipais nós temos, né? O número exato eu não sei não, assim, né? Tem coisas que a gente não sabe o número exato não, mas a gente precisa começar a ter noções, né? Então nós temos no Sudeste escolas públicas, estaduais e municipais, nós temos aproximadamente 40 mil escolas, tá? Nós temos no Brasil todo, né, aproximadamente 150 mil escolas municipais e estaduais. Então é importante a gente entender, é importante a gente saber como que é o funcionamento, o mecanismo, a lógica do negócio, porque no final das contas, né, os dados representam o negócio e essas coisas têm que estar em sintonia. Então, tudo que a gente for fazer de análise de dados, a gente precisa minimamente conhecer do negócio para nós sabermos se os dados fazem sentido ou não. Né, o Alexandre, né, então, ele tá, né, ele é ele, né, o estagiário que está ajudando na CPA. Então, quando a CPA, né, que é a Comissão Permanente Na da verdade, o Avaliação... Alexandre é servidor, Zé. É servidor? Que massa, É o Alexandre. servidor. Que massa, Ele é que joia. servidor. Que já estava feliz mais ainda, Alexandre. Ele é que toma conta do Borogodó lá. Ah, que show, que massa. Então, assim, e ele, né, quando a gente está falando, então, de CPA, o que a gente já tem? A gente tem alguns grandes números, né? Quais são os grandes números? Pô, eu tenho aí, né, quase 2 mil professores, eu tenho quase 30 mil alunos, eu tenho, né, quantos técnicos, 3 mil técnicos administrativos. Então, a gente tem, né, quantos cursos, quantas graduações, quantos, né, mestrados. Os grandes números, eles já rodeiam, eles já estão por volta da nossa cabeça, porque tudo que a gente vai fazer, em algum momento, né, os nossos dados eles têm que ser consistentes com o negócio que a gente está tratando.
E eu comentava do trabalho lá na gestão da informação, né, que uma das equipes estava desenvolvendo um BI para uma clínica médica, uma clínica cardiológica, com dados reais, com a base de dados deles, etc, etc. E no processo de produção, na apresentação final, né, apresentaram um faturamento mensal de 50 milhões de reais. Eu falei, que clínica médica é essa, né? Onde que é que eu quero ir, que eu quero ver, que eu quero... E, assim, um pouco desavisado, porque eles já tinham, né, de análise de dados, de outros projetos que eles estavam desenvolvendo para a clínica, que o projeto era exatamente, né, era inclusive a empresa júnior que estava desenvolvendo, e de lá virou um trabalho da disciplina também, que eles tinham caído muito receita, caído muito faturamento, eles precisavam entender o que estava acontecendo para reverter o processo, né? Então eles já sabiam que o faturamento era da ordem de 300 mil mensais, não mais do que isso, né? E de repente chegaram no faturamento de 50 milhões de reais. Então, se a gente sabe do negócio que nós estamos tratando, a gente não cai nessas ciladas, tá? A gente já rapidamente a gente consegue perceber, fala assim, opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que está parecendo estranho. Então, essas etapas são muito interessantes, né? A etapa de análise de dados, ela é a posteriori, né? A gente, para nós sentirmos bem, para nós sentirmos confortáveis, para nós produzirmos o que nós temos que produzir, a gente tem algumas coisas anteriores ao processo de análise de dados, tá? Então, uma delas é esse entendimento do negócio ou do problema que nós queremos tratar. Alguém pediu para vocês fazerem análise de dados? Faça a pergunta a respeito do negócio, tá? É fundamental, é importante entender. Uma vez que nós entendemos o negócio que nós estamos tratando, né, o outro passo é a gente fazer extração e entendimento dos dados. Então, extração e entendimento dos dados, né, então, por exemplo, do nosso projeto aqui com o FNDE, então, uma das grandes fontes de dados nossa, né, são os dados do censo escolar. Então, a gente vai buscar os dados lá no censo escolar, tá? Depois a gente entra, vai mostrar no decorrer aqui, a gente vai trabalhar, mostrar como que a gente obtém esses dados, essas bases de dados, essas fontes de dados, dos diversos dados públicos que nós temos aí, tá? Então, a gente vai lá e vai buscar esses dados. Esses dados estão bonitinhos? Alguns estão em planilha Excel, alguns estão fáceis de nós obtermos, alguns dão trabalho, mas a gente tem, né, esses dados às vezes, eles estão então em Excel, em banco de dados, em XML, em JSON, eles estão em algum formato, em algum lugar. Às vezes estão consolidados, às vezes estão espalhados, eles estão nos mais diversos formatos em diferentes lugares. Então nós precisamos ver, nós precisamos extrair e fazer o entendimento preliminar dos dados, né? Então, a hora que eu vou lá obter os dados do censo escolar ele é feito todo ano. Então, a gente tem 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que aconteceu, por exemplo, com o nosso projeto, o Projeto Secamp? Né, nós já começamos a trabalhar, assim que nós tivemos olha, vai virar, vai sair, vai acontecer, precisamos de caminhar, precisamos fazer. Nós começamos a trabalhar com os dados do censo escolar. Então, em janeiro e fevereiro, nós trabalhamos com os dados do censo escolar relativos ao ano de 2019. Então, estávamos trabalhando, né? Esse censo escolar, o que ele tem? Ele tem informação de todas as escolas, ele tem informação de todos os alunos, tem informação de todos os professores, tem informação de todos os diretores, né, que trabalham nas escolas de uma forma geral. Nós estávamos trabalhando com essa informação de 2019 e em meados de março, né, saiu o censo escolar de 2020. Então, o que aconteceu naquele momento? Vamos continuar trabalhando com os dados defasados de 2019 ou vamos atualizar o nosso estudo para 2020? É óbvio que a gente precisaria atualizar o nosso estudo para 2020, tá? Então, a gente, nesse processo de extrair os dados, nesse entendimento preliminar de dados, né? Qual é o dado mais recente que eu tenho? Os dados são completos? Tem todas as informações que eu preciso? Se não tem, onde que estão? Como que eu vou buscar? Com quem que eu vou conseguir? De que forma que eu vou fazer? A gente tem um caso legal, e de ontem também, né? Eu e o Alex falávamos disso. Duas alunas do doutorado, elas estão fazendo, né, no projeto de pesquisa delas lá, elas querem ver, entre outras coisas, né, elas querem estudar depósito de patente. A proposta é interessante, é legal, etc, etc,
Ah, legal, agora vamos buscar os dados. Onde que tem os dados, né? Então, por sorte delas, né, a gente tem o nosso amigo Alex, e que isso foi, né, grande parte disso foi o trabalho dele no doutorado, né? Então, né, parte disso é que ele tem produção acadêmica em cima disso, que ele conhece como poucos esse negócio, e ele deu um pouco o caminho das pedras ontem, de onde elas poderiam extrair esses dados que elas imaginavam que teria de forma muito fácil anteriormente. Então, a gente mapear, de ver, de conhecer, de que dados nós temos disponíveis ou não, né, e como que nós vamos extrair, esse extrair dados, né, significa eu ir lá na fonte onde que esses dados estão e buscar para o meu ambiente de trabalho, trazer para o meu ambiente de trabalho, tá? E a gente entender isso de uma forma geral, um entendimento prévio, um entendimento preliminar. Quantos arquivos, qual que é o tamanho do arquivo, ele está em que formato, eu preciso de qual tipo de software para abrir esses dados, eles estão compactados, eles estão consolidados, eles são microdados, né, um conceito que a gente vai discutir bastante aí, esse conceito de microdados. Boa parte dos dados públicos que nós trabalhamos, nós temos dados consolidados, em algum nível de agregação, de consolidação, e nós temos dados em nível micro, em detalhe, tá? Microdados, no menor nível possível para a gente analisar. Então, isso é essa parte de extração e entendimento de dados. Então, entendemos um pouco de negócio, extraímos e entendemos um pouco como que esses dados são. Aí nós vamos preparar os dados, tá? Em qualquer processo de análise de dados, isso aqui representa, tá? Cerca de 80% do tempo gasto em qualquer processo de análise de dados. Não é a estatística, não é as conclusões, as recomendações. Assim, 80% do tempo, aproximadamente, em qualquer processo de análise de dados, está nesse processo de preparação de dados. E a gente vai detalhar um pouquinho aí depois o que é essa preparação de dados, né? Então, o que envolve preparar dados, tá? Envolve o seguinte, né? Esses dados, eles têm dados faltantes, eles estão em um arquivo e eu preciso de consolidar esses arquivos, juntar em um mesmo arquivo. Qual que é a nossa chave, né? Qual que é o elemento comum que eu tenho no arquivo A e que eu tenho no arquivo B, que eu consigo juntar esses arquivos em um arquivo só. Então, preparar dados é árduo. E preparar dados, tá? Tem um tanto de técnica, e tem um tanto de arte. Esse arte aqui é por minha conta, tá? Mas o que é essa arte? Muitas vezes, né, a gente olha para uma base de dados e fala, puxa, com essa base de dados não consigo fazer nada. E de repente a gente começa a ver possibilidades de transformações dos dados e de repente nós começamos a gerar variáveis, a gerar informações interessantes que até então não estavam óbvias, não estavam claras, não estavam, né, ali explícitas nos dados que a gente está trabalhando. E para exemplificar, uma extremamente simples, né, às vezes na nossa base de dados nós temos data de nascimento, data de contratação, data de desembolso, data de pagamento. Então, data é uma coisa que está presente na maioria das nossas bases de dados e, às vezes, né, e qual que é o detalhe da data? Normalmente, quando a gente vai fazer análise estatística, nós não queremos exatamente a data, nós queremos calcular alguma idade a partir da data. Então, do cidadão, do Peterson, por exemplo, né? Eu não quero saber exata para efeitos de análise de dados, tá? Não para dar presente, para essas coisas, que é outra coisa. Mas para efeito de análise de dados, eu não quero saber a data de nascimento do Peterson. Eu quero saber a idade do Peterson. Tá? Então, eu não quero saber em que data o contrato foi assinado. Eu quero saber quantos meses tem de contrato assinado. Né? Quantos meses, quantos anos. Mas só que o que acontece? Nas nossas bases de dados, via de regra, e é o correto, a variável que a gente tem é data. Né? Por que é o correto? Porque se eu coleto a idade do Peterson, e eu coletei os dados em 2019, e eu, ao invés de coletar data de nascimento, eu coletei a idade do Peterson, a idade é perecível. Tá? Em 2020 ela já não é mais atual, em 2021 já não é, 2023 pior ainda. Então, se eu coleto a idade
a idade é perecível. Cada mês que passa, essa idade, essa variável, ela vai ficando defasada. Ao passo que, se eu coleto a data não é perecível, ela sempre será aquela data. Mas no processo de preparação de dados, via de regra, eu preciso calcular algum intervalo entre datas. Né? Por exemplo, idade. Que intervalo eu estou calculando? A data atual, hoje, menos a data de nascimento. Aí eu encontro essa variável em meses, em anos, em dias, depende do que eu quiser tratar, do que eu quiser pensar, tá? Eu estou dando um exemplo de uma coisinha que faz parte desse processo de preparação de dados, né? Às vezes nós temos, por exemplo, quando a gente está trabalhando com os nossos dados escolares aí, né? Então a gente tem, daqui a pouco eu mostro isso, a gente tem uma hierarquia. A gente tem dados dos alunos se agrupam e formam turmas se agrupam e formam escolas se agrupam em município em micro-região, em mesorregião, em estado, então tem toda uma hierarquia. Aí dependendo, né, eu quero analisar em que nível? Eu quero analisar em nível de escolas, então eu tenho que agrupar os meus dados para colocar na minha unidade de análise, que é a escola. Eu quero analisar em nível de município, então eu tenho que agrupar esses dados em nível de município para a gente fazer as análises, porque a minha unidade de análise é município. Então, preparação dos dados, pessoal, é relevante, é importante, é riquíssimo, é a parte mais demorada, e tudo que vem depois, né, terá sucesso ou não, ou o sucesso será na mesma proporção em que houve esse processo de preparação dos dados, tá? Então, esse processo de preparação dos dados, um pouco muito, é aplicar alguma técnica, e um tanto a arte da gente conseguir olhar para os dados e ver alguma coisa diferente neles. Mas quando vai vir, então, Zé, essa parte de arte que eu olho para uma base de dados, eu não consigo ver coisas diferentes nela. Isso vai vir só com o tempo, tá? Então, mas tem algumas coisas que podem acelerar isso. O que pode acelerar isso? O entendimento de negócio, o entendimento de problema, né? Eu ser curioso em relação aos dados, eu entender se os dados estão realmente representando o negócio que eu quero tratar ou não. Então, essa é a primeira parte. Tá vendo que a gente não falou nada ainda de análise de dados? E a gente já falou aqui, então, olha só, a gente já falou Ô aqui Zé, de... Oi, Zé, deixa eu fazer um comentário por rapidinho. favor, amigo. Então, isso que o Zé está comentando é tão relevante, porque às vezes a gente cai numa tentação de já dar a informação em faixas para as pessoas preencherem para a gente. E a gente tira essas faixas da nossa cabeça. Só que quando você pega o dado mais detalhado, às vezes não são 3 faixas, não são 5, não são 4, perceberam? Então, isso que você está falando é muito importante. Por isso que a gente falou muito para a equipe de assistência técnica, para que qualquer tipo de pergunta que eles fossem fazer, para eles passarem para nós, darmos uma olhada. Por quê? Um detalhezinho desse, a gente tem uma amplitude de outras possibilidades de análise. Isso aí, meu amigo. Isso é. Isso aí, excelente. O Lu, tá aí agora, Lu? Estou aqui, agora estou ouvindo, operante. Bem. Você quer falar alguma coisa, Lu? Você ainda não tinha falado? Você quer falar alguma coisa? Então, não, eu quero saudar a equipe, né? Eu acho que eu vou aprender tanta coisa, já estou aprendendo tanta coisa, inclusive que os dados não são do mal, né? A primeira fala do Zé, os dados não são do mal. O uso deles, né? Uso deles, sim. E essa coisa de entender o que vem na construção do dado, né? Para mim, isso vai ser muito importante, por isso que eu acho que esse curso, mais do que para os estagiários, para os bolsistas, vai ser essencial para mim. E eu estou adorando, tá, Zé? Obrigada pela oportunidade. E é um espaço de construção coletiva, tá, Lu? Então, assim, participe, pergunte, fale. Fala assim, a pergunta é boba. Boba é não perguntar. Não tem essa história de assim, então, às vezes, e assim, né, acho que eu, o Peterson, o Alex,
às vezes a gente já tem mais familiaridade com dados, né? Os meninos também, tá? De uma forma assim, às vezes a gente usa jargão que às vezes não é claro para todo mundo. Então, aí não entendendo, não, assim, sem cerimônia, tá? Então é um processo nosso de construção, de troca de conhecimento, e a gente vai falando, vai conversando, tá bom? Tá certo. Então tá bom. Obrigada. Imagina. A gente vai falar muito, Peterson, eu acho muito legal, e tem uma coisa que, assim, que é isso que o Peterson está falando, né? Então, se eu tiver a oportunidade de coletar os dados, que a gente fala de forma aberta, é o melhor dos mundos. Mas tem uma outra coisa que é muito grave, né? E que a gente deve muito evitar sempre que possível, quando nós fazemos uma pergunta qualquer e a pergunta nos leva a uma resposta de sim ou não. Sim ou não. Por exemplo, em relação, você usa redes sociais? Tá? Então, o que acontece quando, sob o ponto de vista de dados e de análise de dados, quando a gente tem essa situação de sim ou não? O sim ou não é muito seco, ele é muito dicotômico, né? Quase tudo na nossa vida, em algum nível, em alguma medida, a gente acaba pensando, gostando, fazendo. Então, sempre que possível, pessoal, em tudo que a gente for coletar dados, a hora que a gente for fazer as nossas pesquisas, coletar os nossos dados primários, a gente pensar em uma escala, tá? E essa escala nossa, né, tem aí a escala tipo Likert, né, que a gente tem de 3 pontos, 5 pontos, 7 pontos, que aqui tem, né? Então, o 1, por exemplo, você usa redes sociais? O 1, né, nunca, não uso, tá? E o 7, por exemplo, uso a todo instante, uso extremamente, tá? Então, é legal a gente entender isso, né? E aqui a gente teria o ponto intermediário, tá? O que a gente tem sempre que preocupar para efeitos de análise de dados, para efeitos de estatística, é que essas escalas nossas sejam simétricas em relação ao centro, tá? Que eu tenha as mesmas quantidades de opções, digamos, negativas e positivas, que a nossa escala não seja viesada, que ela não tenda para a direita ou para a esquerda, mas que a gente trabalhe com esse tipo de escala, tá? Então eu estou falando isso, né, a priori, porque nós vamos coletar dados primários em vários momentos, né, e os estagiários que vão trabalhar com isso em algum momento da vida, porque essa escala, esse tipo de escala aqui, ela me dá a resposta de cima, olha só. Então, né, se eu estiver à esquerda, não uso. Se eu estiver à direita, eu uso. Só que além de direção, né, de sentido, né, se usa ou não usa, ela me traz outra informação riquíssima, que é a intensidade de uso. Então, é um pouco isso que o Peterson estava falando, né, e ampliando isso também, né, do zelo, do cuidado que a gente tem que ter nessas etapas anteriores, porque o sucesso que a gente vai obter nas fases seguintes é completamente relacionado, é proporcional ao que nós produzirmos nessas etapas anteriores, ao que nós entendermos do negócio, ao que nós extrairmos e entendermos os dados e como nós preparamos os dados para as análises, ok? E tem outro detalhe que vocês vão, eu particularmente, tá? E, tenho certeza que o Alex que trabalha com isso igual a mim também, o Peterson que se envolve mais com isso em algum momento, né? Aqui, pensando no nosso projeto Secamp, por exemplo, tá? Então, o que eu costumo fazer? A hora que a gente estiver aqui, olha só, o que é isso aqui, tá? Isso aqui, essa etapa 6, conclusões, recomendações e implementações, é o relatório que a gente vai entregar ou para a equipe técnica, ou o relatório que nós vamos entregar para o FNDE. Então, isso aqui é a nossa chegada, é o ponto de chegada, né? Então, que conclusões e recomendações? Equipe técnica, sugere-se que um grupo, né, seja as escolas prioritárias, quilombolas, indígenas, assentamento, o outro são, né, em princípio, da região do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, e com essas escolas, com esse perfil, com esse DEB. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a recomendação. Agora, o que eu falo para vocês? Certamente, tá? Para os meninos estagiários que vão para o mercado, que isso aqui é um estágio, é uma ponta muito pequena da formação, da carreira de vocês, da vida de vocês,
A maior riqueza em análise de dados não está na chegada. A maior riqueza em análise de dados está no caminho, está no percurso. Então, quem trabalha com análise de dados, né, e eu falo isso com propriedade, eu posso garantir, acreditem em mim, quem trabalha com análise de dados passa a ser profundo conhecedor daquele assunto que está sendo tratado, tá? Então, né, contei um pouquinho da minha carreira. Quando eu estava lá na Algar Telecom, eu, Alex, né, que nós trabalhávamos com dados, nós conhecíamos, né, o funcionamento, a mecânica, o negócio, como poucos. Então, todos os tomadores de decisão, na maioria das vezes, né, ele não ia conversar exatamente com o gerente do produto, com o gerente do segmento, eles iam conversar com a gente, porque a gente conhecia, eu não tinha informação só da chegada. A gente sempre tinha história para contar, a gente sempre tinha contexto, a gente sempre conhecia os dados na sua plenitude. Então, para quem trabalha com dados, não deixem de aproveitar o caminho, a caminhada, tá? Para exemplificar isso, para ilustrar isso, tá? Quando lá trabalhávamos, eu e Alex, né? Então, para os meninos novos aí, eles não lembram disso, mas para telefone, nem usa telefone fixo, provavelmente vocês nem sabem o que é isso, mas a gente, antigamente, né, a gente usava o telefone fixo para fazer ligação longa distância, e tinha uma série de características para essa ligação longa distância, né, que ela, né, o preço dela era por degrau tarifário, ou seja, distância em quilômetros, tá, de onde eu estou pegando o telefone para ligar e de onde o outro telefone está, né? Então, daqui para Araguari a ligação era um preço, daqui para Goiânia era outro, para Manaus era outro. Dependia do horário do dia, né? Tinha, né? Se for de 9 a meio-dia e de 2 às 4, eram as tarifas mais caras. Tinha um tanto de coisas desse. E nós, ficha de orelhão, né? Nem para sinuca hoje, para totó, para o pimbolinho, acho que eles não usam isso mais, né, Peterson? Era tão relíquio o negócio. E aí, o que acontece, né? Lá no início dos anos 2000, tá? Então, vocês eram, né, estavam aí, alguns de vocês nem tinham nascido ainda, nós começamos a liberar o código de ligação longa distância, o 12 da CTBC, para ser utilizado no Brasil inteiro. Né? Então, né, antes era só quem tinha o telefone da CTBC poderia usar o código 12 para originar uma ligação de longa distância. Liberamos isso para o país inteiro, né? Então pessoas de qualquer lugar do Brasil poderiam pegar um telefone lá da Telesp de São Paulo, da Telefônica, né? Pegava o telefone e usava o 12, que era o código de ligação da CTBC, para fazer uma chamada de longa distância. Aí o cara, a hora que chegava a conta dele, vinha o que ele tinha que pagar para a Telefônica e o que ele tinha que pagar para a Algar Telecom, para a Embratel, para quem for, porque né, a Telefônica até mandava a conta, mas o cara poderia desmembrar. Ela só pagava a conta da Telefônica e poderia pagar a nossa conta ou não. E quando liberamos esse negócio, foi uma euforia danada, porque da noite para o dia, né, o Brasil inteiro começou a usar o 12, e usa, a minutagem subindo e subindo, e nós rapidamente falamos, vamos ver o que está acontecendo com isso aqui, né? Então, a conclusão, a recomendação era sucesso total, vamos continuar, vamos acelerar, porque cada vez mais pessoas estão utilizando o 12, vamos, né, como diz na minha terra, tirar o pé da cova, vamos fazer receita. Só que aí, a hora que nós começamos a percorrer o caminho, nós começamos a ver tanta fraude, né? Por exemplo, lembro bem, um telefone de São José do Rio Preto, na hora que nós fomos analisar um determinado período, tinha tantos 1000 minutos originados daquele telefone que era impossível aquilo caber dentro de dia, semana, mês, né? Tinha minutos suficientes para 5 anos. Então, o que nós fomos descobrir? O cara tinha instalado uma centralzinha telefônica lá na casa dele, e ele estava vendendo minutos para todo mundo. O que aconteceu? Esse cara, né, esse dinheiro desse cara, nós nunca vimos isso, né, nós nunca recebemos. Então, nós descobrimos isso pela caminhada, pelo caminho, porque se a gente está olhando só lá no final, então o que a gente vai ver? Nossa, que legal, tem muita gente usando o 12. Mas no caminho, na caminhada, né, então que a gente começa a ver os problemas. Então, não percam nunca isso de vista, tá? Para quem trabalha, para quem prepara, para quem processa, para quem produz informação,
né, grande parte da riqueza está pelo caminho. Então, quando observarem dados estranhos, né, podem significar algumas coisas. Pode ser que a gente está fazendo errado, então processei errado, agrupei errado, tratei errado, então eu produzi dados estranhos. Mas pode ser que as grandes descobertas estão nos dados estranhos. Então, não percam os detalhes do caminho. Às vezes a gente quer fazer algum tratamento dos dados, tirar o que está meio estranho para rodar alguma técnica, mas sob o ponto de vista de negócio, tá? De entender, de conhecer, de saber e de usar esses dados para tomar de decisão, não percam esses detalhes de vista. Sejam críticos com eles, perguntem, tentem saber, entendam. Então, a gente fez esse processo de preparação de dados, aí o que a gente tem na outra ponta, então, tá? Aqui, efetivamente, a gente começa a fazer análise, né, análise estatística, modelagem dos dados. Tem alguns detalhes aqui, tá? Nesse análise estatística e modelagem. O que é análise estatística? Análise estatística é quando eu tenho uma base de dados, né? Então, eu quero ver o seguinte, qual foi né, a quantidade de escolas que usaram o recurso do PDDE, em média, quanto cada escola recebeu. A que recebeu mais, recebeu quanto? A que recebeu menos, recebeu quanto? As escolas municipais estão recebendo igual às escolas estaduais? Então, nós estamos utilizando estatística para descrever os nossos dados, né? Estatística descritiva descreve. Tá? Então, eu estou descrevendo, olha, o valor médio é tanto, o valor mediano é tanto, o maior valor é tanto. Então, nós estamos descrevendo, analisando, comparando, utilizando a estatística. Então, isso é uma forma de usar a estatística. A outra forma é o que a gente chama de modelagem estatística. O que em última instância, é um modelo estatístico, tá? O modelo estatístico vai ser uma fórmula, tá? Aí depende da técnica que nós estivermos utilizando, mas para simplificar aqui, tá? Vai ser o seguinte, olha, o limite no cartão de crédito, eu vou chegar aqui numa equação, que o limite que eu vou dar para o indivíduo no cartão de crédito é igual aqui um beta 0 mais um beta 1 vezes a idade, mais um beta 2 vezes renda, mais alguma coisa aqui. Então, olha só, né? Eu criei um modelo, eu criei uma fórmula para concessão de crédito. Né? Então, o indivíduo, né, esse beta 0, beta 1, beta 2, nós usamos os nossos dados para inferir esse parâmetro, esse coeficiente, tá? E se o indivíduo chegou lá e me informou a idade, e me informou qual a renda dele, e outras variáveis que tiver, né? Então, automaticamente, eu vou falar qual que é o limite dele. Para os meninos aí que fizeram no Nubank, né, que pediram no Nubank, o primeiro limite, depois a concessão, o aumento de limite. Então, por trás ali tem o quê? Um modelo estatístico. O que é esse modelo estatístico? É uma fórmula que foi originada, que foi desenvolvida, baseada em dados, baseada em comportamento, em histórico, em passado, né? Por que o Peterson, na hora que ele informa os dados dele lá, o limite dele no cartão de crédito foi R$128 mil, e o do Pedro foi só R$50. Porque o Peterson, né, na hora que ele informa as características dele, lá na base de dados, né, que foi utilizado para desenvolver o modelo, fala, olha, o Peterson, né, pode emprestar dinheiro para ele, pode dar cartão de crédito, porque os perfis parecidos com o Peterson, 125, né, Peterson? Não foi 128, é um pouquinho menos. Então, o perfil do Peterson é um perfil de quem vai pagar a conta, de quem é um bom pagador, então, assim, tá tudo certo. E o Pedro? Fala assim, Pedro não vai pagar a conta não, empresta 50 para a gente ir brincando com ele, porque se ele não pagar, nós só perdemos 50. Então, quando a gente está falando de modelo estatístico, tá, não é sempre assim, mas a lógica de um modelo estatístico é que, baseado nos dados que eu estou processando, analisando, trabalhando, eu consegui criar uma fórmula, eu consegui criar uma equação, eu consegui criar uma regra para tomar decisão. Né? Então, quando a gente está falando de modelagem estatística, a gente está falando mais ou menos disso, tá? A gente testa, a gente avalia, e a gente valida, né? Zé? Oi. Só um pontinho antes de ir para o 5 aí. E quando que usa um, quando que usa outro? Porque para quem está olhando de fora, né, acredita muitas vezes que para tudo que vai se fazer, não, tem que criar um modelo, tem que fazer alguma coisa assim. Essa é uma afirmação verdadeira?
Alex, você é do mal, você tem a resposta, mas você quer testar, né? Alex é meu amigo. E a pergunta dele tem estilo, né, Alex? Que a hora que o Alex pergunta, eu até acredito, assim, não, o Alex é... Né? Alex igual jogar tênis, igual jogar tênis, Alex sabe isso melhor que eu, cara. Pessoal, eu e o Zé tem uma teoria de que para jogar tênis não precisa jogar bem, tem que ter estilo. Tem que ter estilo. Então, você joga as bolas tudo para fora, mas na hora de sacar, você parece que você está sacando bem, você bate bem. Tem uma raquete, põe uma raquete boa. Aquela munhequeira para assim... Você tem que ter estilo, né? Alex, excelente, Alex. Então, o que acontece, pessoal? É mais ou menos o seguinte, né? A estatística, a análise estatística, a estatística descritiva, ela tem que estar presente em 100% das vezes que eu estou analisando dados. 100%, né? Eu quero saber o comportamento de uma variável, né? Eu quero saber a distribuição, né? Eu quero saber se tem valores estranhos. Então, 100% das vezes, né, eu tenho que usar a estatística descritiva. Tá? Então, isso é regra, né, que a gente começa usando a estatística descritiva. Eu tenho que descrever os dados. A estatística descritiva, ela serve para a gente conhecer os dados, conhecer comportamento. E a boa notícia, né, não tem os números exatos disso, tá? Mas em pelo menos 90% dos casos, 90% dos casos, das vezes, a análise estatística ela é suficiente para dar as respostas que a gente precisa, tá? Então, em pelo menos 90% das vezes, se eu entender e usar bem média, mediana, desvio padrão, os percentis, que a gente vai falar disso aí daqui uns dias para frente aí também, como que a gente usa, como que a gente interpreta, como que a gente analisa isso, a gente já resolveu o nosso problema, a gente já tem resposta para o que a gente precisa. Tá? E uma quantidade infinitamente menor... Sim, Peterson? Deixa eu só comentar em cima disso para não perder. Gente, o exemplo, claro, é o caso que nós estamos trabalhando agora, do Secamp. O que nós fizemos até agora? Basicamente foi dividimos, né, os grupos sobre um determinado ponto de vista, que foi as faixas, usando média e mediana. Só isso. Já deu para a gente um alvo, uma mira laser, não é? É aquilo que eu tinha comentado com o Zé. Falei assim, olha, só que, né, nós precisamos florear esse negócio, né? Não pode falar assim tão óbvio. Só que o difícil é ver o óbvio, gente. O difícil é ver o óbvio. Então, acho que é isso que o Zé está comentando. Nós temos que ser muito humildes, né, com as ferramentas e começar das ferramentas mais básicas para depois ir incrementando. E existe um ditado que eu aprendi na época da consultoria, que era o seguinte: para quem tem martelo, tudo é prego. Nós temos que tomar cuidado para que a ferramenta, a gente não se apaixone com a ferramenta. Eu fiz isso no doutorado, o Zé lembra da história. Quer dizer, você se apaixona, né, e você quer usar aquela ferramenta para tudo. Mas, para cada problema, nós temos que ter um tipo de abordagem. Então, isso é muito importante que o Zé está comentando. Isso é experiência de vida para vocês que são mais jovens aí, que vão ir nesse mundo aí das análises. Não podia perder, viu, Zé? Gente, quando o Zé tomando, deixa eu contar um negócio. Quando eu entrei para trabalhar com a empresa de consultoria em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ser monitorado por um grupo de japoneses que trabalhavam no processo de gestão de qualidade total. E aí éramos 10 trainees na época, e cada 2 ficou com uma ala de um japonês. E aí, o meu japonês, que a gente carregava a mala, chamava Tadashi Ofuji. E aí, a primeira coisa que ele ensinou pra gente foi observar. Muito louco, né? Olhar. Então ele pegava um problema, a gente ficava observando junto com ele. Aí ele falava, putz, o que esse japonês está vendo que a gente não está vendo, né? A gente tem que fazer um relatório, ele fazia um relatório, e ele enxergava coisas que a gente não estava enxergando ali, né? Treino. Depois ele começou a ensinar média pra gente. Eu falei, não, esse japonês tá de sacanagem com a gente. Mas é verdade. Simples assim. Viu, Zé? Depois a gente tem que tomar cerveja o dia que eu preciso contar as histórias pra você, meu amigo. Isso tem que ser nas nossas confraternizações, mas veja a hora. Agora que nós começamos a tomar vacina, quiçá daqui uns dias, hein? Beleza, obrigado. Joia, cara. E aí, complementando então o Peterson e a contribuição do Alex, né? Então, 100% das vezes que eu for fazer uma modelagem, usar uma técnica mais sofisticada,
eu tenho que ter passado pela análise básica, né? Eu não vou fazer cluster, eu não vou fazer regressão com dados em painel, linear, não linear, o que for, tá? Os termos da moda agora, né? Os algoritmos supervisionados, não supervisionados, enfim, tá? Tem muita coisa que é rótulo novo para embalagem velha, mas isso sempre cola também, tá? Então, assim, a gente não faz essas etapas sem primeiro explorar e conhecer os nossos dados, tá? Então, e de novo, isso responde, né, traz resposta para a grande maioria das questões que a gente está abordando. Então, para uma pequena parcela, para uma pequena quantidade, aí a gente vai desenvolver alguns modelos mais sofisticados. Porque tem outra questão também, né, que normalmente, quando a gente vai fazer modelos mais sofisticados, usar técnicas mais sofisticadas, uma coisa crucial é que os nossos dados sejam aderentes ao uso dessas técnicas, que às vezes nossos dados não são. Então, às vezes a gente imagina usar uma técnica e, em boa medida, os nossos dados, ou a gente não tem em suficiência ou em formato para a gente usar alguma técnica e obter a resposta que nós queremos, que nós esperamos. Então, aí também, né, a gente se frustra às vezes com isso, tá? Obrigado, Alex, obrigado, Peterson. E aí depois nós temos, então, né, o nosso teste, avaliação e validação. Então, quando a gente está fazendo estatística descritiva, né, o nosso teste, avaliação e validação, ele se dá muito em relação ao entendimento de negócio que a gente tem, né? Fala assim, olha, eu produzi esse valor, essa quantidade de escolas. É isso mesmo? Né, eu produzi esse valor médio de repasse do PDDE para as escolas. É isso mesmo, né? Está de acordo? Está alto, está baixo? Por que tem escola que recebe tão pouco, outras que recebem mais? Então, a gente está fazendo, né? Quando a gente está fazendo essa parte de estatística descritiva, o teste de avaliação e validação, ele se dá muito com o entendimento de negócio, por isso que é fundamental, né? Senão a gente não consegue ter clareza, ter noção, isso que eu produzi faz sentido ou não faz sentido, né? Parece estar certo ou não? Então, né, é importante, é relevante para os estagiários, principalmente, né? Às vezes, o que for pedido para vocês, a hora que vocês forem desenvolver, né? Sejam extremamente críticos, olha para o negócio e fala, será que está certo? Né? Faz sentido esse número que eu produzi? Pediu aqui as escolas da região sudeste, né? Escolas de Minas Gerais. São só 2.000 escolas, mas no sudeste são 40.000, Minas Gerais 2.000, esse negócio está errado. Né? Então, esse teste, avaliação e validação, a gente tem que ser crítico a ele o tempo inteiro para a gente entender se a gente está produzindo coisas que podem fazer sentido ou que não fazem sentido. E na dúvida, moçada, não hesitem em perguntar para alguém que talvez conheça um pouquinho mais, né? Fala assim, olha, eu produzi isso aqui, será que tá certo? Eu estou achando esse número baixo, eu estou achando esse número alto. Então, às vezes, né, realmente é uma descoberta enorme. Às vezes os dados que a gente produziu, eles estão corretos, estão certos, e a gente acabou de fazer uma baita de uma descoberta. Às vezes eles só estão errados mesmo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, né, uma outra forma de testar, avaliar e validar, quando a gente está fazendo modelos via de regra, tá? Então, o que a gente pensa? Quando a gente está fazendo modelo, tá? A gente tem dados históricos. Normalmente, nós temos a nossa base de dados histórica, tá? A gente tem lá os nossos dados. Então, isso aqui, né, para a gente desenvolver qualquer modelo. Então, a gente tem a nossa base de dados, né, os dados históricos aqui, que já são dados conhecidos, que já aconteceram. Eu sei o cliente que pagou, que não pagou, o aluno que reprovou, que não reprovou, a escola que prestou conta ou não prestou conta, que se recadastrou, não recadastrou. A gente já tem o histórico, a gente já sabe de fato o que aconteceu. Então, o que a gente faz normalmente, tá? Antes de nós tomarmos decisões baseadas no modelo que a gente fez, normalmente a gente faz o seguinte, olha só, a gente divide essa nossa base de dados no que a gente chama de uma base de treino e no que a gente chama de uma base de teste. A nossa base de dados já é conhecida, ela é toda conhecida, ela é toda realizada, ela é toda, né, já aconteceu, já é passado. Mas eu uso só essa parte aqui, olha só, para eu desenvolver o meu modelo, o meu algoritmo, a minha regra,
que a gente chama de uma base de treino. E aí a gente faz o seguinte, fala assim, então desenvolvi agora o meu algoritmo, desenvolvi o meu modelo, desenvolvi a minha regra. Eu aplico esse algoritmo, essa regra, nesta base de dados que eu já tenho a resposta. Então, eu já tenho aqui o y, a minha variável-alvo. E eu vou ter a variável, né, que já aconteceu, que já respondeu, e eu vou ter aqui o meu y estimado, o que eu falei que o meu modelo está gerando. Então, eu vou comparar o que é real, o valor que é real, com o valor que é estimado, e nós vamos ver isso, né? A gente tem, dependendo da técnica, dependendo do que a gente estiver fazendo, né? A gente tem várias estatísticas para medir o ajuste do nosso modelo, quão bom ele está, né? Quanto que ele está acertando, quanto que ele está errando, mas nós vamos comparar os valores reais com os valores que o meu modelo falou que deveriam ser. Então, baseado nisso, eu falo assim, meu modelo está bom, ele está acertando, eu já posso emprestar dinheiro usando esse modelo, eu já posso prever quais escolas vão se cadastrar, quais vão prestar conta, quais, né, porque o meu modelo ele tem uma acurácia, ele tem uma capacidade de predição muito boa, ou não. Então, essa é uma das formas de a gente testar, validar, avaliar e validar o nosso modelo, tá? Mas é a parte, né, todas são, né? Mas tem algumas que são especialmente importantes, porque passando por essa fase de teste, avaliação e validação, aqui nós vamos começar a tomar a decisão baseada no que a gente produziu, no que a gente fez. E por fim, né, então a gente tem aqui as conclusões, recomendações e implementações. Se a gente está fazendo o nosso TCC, a nossa dissertação, a nossa tese, o nosso projeto de pesquisa, as recomendações, conclusões, recomendações são o nosso TCC, a nossa dissertação, a nossa tese, o nosso relatório de pesquisa, não é isso? Se eu estou fazendo, né, um projeto aqui, o CCAMP, o PDDE, a gente tem recomendações intermediárias, né, e depois a gente tem recomendações finais. Recomendações intermediárias vai ser para a equipe técnica, por exemplo, né? Vamos abordar quem, vamos abordar como, vamos abordar quando, com que intensidade, e depois nós temos as nossas conclusões, recomendações para o nosso contratante, para o FNDE. FNDE, nós pegamos um IDEGES, que era o IDEGES médio de 6, tralalá, e o IDEGES médio hoje é de 9. Então, olha o que nós fizemos, né? Então, nós recomendamos que o IDEGES seja medido, mensurado dessa outra forma, com essa outra equação. E esse negócio é cíclico, né? Nós queremos, então, né, que ao final dos 2 anos, com tudo que nós concluímos, recomendarmos e implantarmos, que o FNDE nos recontrate por mais 2 anos, não é isso? E que assim a coisa flua. Mas mais do que isso, né, nós queremos fazer muito bem ao FNDE, mas nós queremos fazer muito, muito, muito bem à sociedade de uma forma geral. Nós queremos definitivamente contribuir com a melhoria da educação de uma forma geral, né? Então, aí que eu comentava que os dados, né, eles não são do mal, o uso que se faz deles que é muito grave, que é muito cruel, porque a hora que a gente observa o IDEGES, né, o que isso, de alguma forma, se traduz para a gente, se a gente faz o uso correto disso. Eu não quero julgar a escola que ela está muito ruim, que ela está ruim, e a outra está boa, né? Eu vou comparar essas escolas, eu vou causar o mal-estar para uma e vou, enfim. Na verdade, nós queremos resgatar todo mundo que está lá embaixo. Assim, me dê a mão que eu quero te ajudar. Porque se a gente não tem esse termômetro, né, os dados para a gente são termômetros. Não é isso? Então, a gente até sabe, imagina que a gente está com febre ou não. Mas para a gente ter certeza que a gente está com febre, a gente vai precisar pôr o termômetro, a gente precisa medir temperatura. E se a gente não mede, se a gente não tem uma noção, se a gente não tem uma dimensão, como que a gente vai tratar? Como que a gente vai ajudar? Então, a minha ideia, né, o meu conceito, Lu, aí que eu estava falando dos dados não são do mal, os indicadores não são do mal, e o uso que se faz deles, sim, né, tem vários maus usos. Então, mau usos, o que eu falo é o seguinte, a gente conhecendo o IDEGES, né, é uma oportunidade única, é uma oportunidade real, da gente resgatar, da gente pegar quem está lá perdido, quem está, né, não de julgar, de a gente não avaliar isso de forma fora de contexto, sem contexto, e a gente sabe da função da escola, que tem que desenvolver a sociedade, a comunidade, para muito além de nota, né, nota é uma coisa, é uma questão,
mas para muito além de nota, tem vários outros aspectos. Mas se a gente não conhece a situação em alguns números, talvez nós negligenciemos ou nós deixemos para trás indivíduos, escolas, cidadãos, né, em tudo que nós tivermos envolvidos, né, se nós corremos o risco de deixar para trás, de não trazermos e de não darmos as oportunidades que deveriam ser dadas. Aí o que a gente precisa fazer é o seguinte: por que esse 10 é ruim? Esse 10 é ruim porque a escola está numa região extremamente precária, extremamente... Então não adianta só dar dinheiro na escola PDDE, porque isso vai ser uma gota d'água em chapa quente, né? Aí nós precisaríamos ter políticas públicas integradas, né? Então, né, é Bolsa Família, vamos ajudar a família, é emprego, renda, são outras coisas, né? Mas não, a escola está com um desempenho ruim, então não vou dar verba para ela, porque o desempenho dela está ruim, tá? É mais ou menos, e aí, né, tem uma historinha boa, o Cristiano Forte até que conta bastante esse caso, eu incorporei e acho muito legal. O cuidado e o zelo que a gente tem que ter com os números, com a estatística, com o uso dos dados, de uma forma geral. Em um estudo nos Estados Unidos, utilizando estatística, tá? Então, fizeram um estudo, uma correlação, e olharam o desempenho dos alunos, de uma forma geral, tá? Desempenho dos alunos, e associaram ao desempenho, analisaram uma variável que era gasto com merenda escolar. E o que acontecia? Tá? Então, quanto mais gastava com merenda escolar, pior era o desempenho. O relacionamento era inverso. Tá? Então, existia uma correlação inversa. Né? Então, eu invisto em merenda escolar, a nota está caindo. Né? Então, quando eu só olho o número, eu falo assim... Esses vagabundos, eles não estão estudando, vão na escola só para comer, vão cortar merenda, né? O que a história não conta, os dados todos não contam, é que aquelas pessoas aquelas escolas que precisavam de investimento em merenda, aquelas crianças sequer tinham comida em casa, né? Saía de casa para minimamente não passar fome e ir para a escola comer. Então, se a gente analisa dados fora de contexto, aí é que eu falava, né? O mau uso dos dados é um problema, o mau uso dos dados é um caso sério. Mas a gente tendo consciência, sabendo, entendendo, né? Então, o resumo desse negócio tudo aqui, olha só, que a análise de dados, ela não começa pela planilha Excel que a gente acabou de receber. A análise de dados tem história, a análise de dados tem contexto, a análise de dados tem começo, tem meio, tem fim, e esse fim não termina, né? Na verdade, isso é cíclico e é importante a gente entender, é importante a gente saber, é importante a gente tratar essas questões todas. E se a gente entende, se a gente consegue ver, né, essa big picture, né, que a análise de dados não se resume a uma planilha Excel e agora vou aqui esfolar esses dados, o nosso poder aumenta e aumenta substancialmente. A nossa relevância, a nossa importância em qualquer processo que nós tivermos aumenta e aumenta substancialmente. Alguma questão aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Zé. Oi. Quando você está falando dessa coisa dos dados, né? Esses dias eu conversando com o Peterson, eu ainda estava comentando isso, que tinha escola lá com IDERGES super alto e não tinha, por exemplo, laboratório de informática, né? Aí você olha assim, parece que o dado está te dizendo uma coisa que não é aquilo que a gente acredita, né? Aí eu ainda conversando com o Peterson, falei, isso aqui eu vou ter que estudar bastante para mim poder entender melhor, para poder entender que esse dado, por ele sozinho, não diz tudo que é necessário ser dito, né? É bem isso, viu, Lu? Às vezes, assim, tem as situações as mais diversas, tá? Então, às vezes os dados estão errados, pode ser. Às vezes, né, eles estão incompletos, a gente não tem todas as faces do dado, entendeu? Literalmente, né, quando eu tô pensando no dado, tá? Então eu tô vendo algumas faces dele, não tô vendo outras, às vezes tem outras ocultas. O fato é que analisar dados e começar a tomar decisões baseadas em dados, isso é um vício, é uma cachaça, e daqui a pouco você estará embriagada. Ô Zé, e outra coisa que eu estou achando interessante nisso que você está dizendo aí é essa linha tênue, né, entre o que está correto e que realmente é reflexo do dado e o que
pode ser um falso, né, uma falsa conotação do próprio dado. E isso eu acho que também é uma coisa que eu estou falando especificamente, vou ter que aprender bastante. Quando você fala essa coisa do curioso, né, da pessoa curiosa, para poder olhar para esses dados com curiosidade, eu acho que eu estou nessa fase, daquela muito curiosa com esse dado e tentando entender um pouquinho deles. Que legal. E conte com a gente, Lu, assim, né? De novo, não somos nenhum... Quero ficar bêbada, de cair. De cair. Nós vamos ficar mesmo o dia que acabar essa pandemia, que a gente puder tomar cerveja. Aí nós vamos. Beleza, gente? Mais algum comentário? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alex, Peterson, Fabiola, Denils, os meninos. Estamos tranquilos? Beleza, então, vamos caminhando. Na verdade, o que acontece, né? Esse slide eu gastei muito tempo nele, e aqui para frente a gente tem detalhamento, tá? Então, o que é esse entendimento do negócio? Como que se dá, né? Então, eu comentei de, por exemplo, se eu estou falando, né, de reunir, para eu entender, para eu conhecer o negócio, né, ou um problema de pesquisa, então a gente precisa reunir e registrar o máximo de informação sobre o assunto, né? Então, o que a gente faz? A gente visita o website, a gente entrevista pessoas, a gente pesquisa sobre o setor, a gente pesquisa artigos, a gente pesquisa normas e legislação, a gente quer saber, quer se informar, quer aprofundar no assunto que nós estamos tratando, tá? Trago aqui alguns exemplos: gestão do limite e uso de cartão de crédito. Então, aqui, por exemplo, eu vou para o site da empresa, vou ver quem que é a empresa, que tipo de cartão de crédito que ela tem, que tipo de negócio que ela faz, o que eu conheço a respeito daquela empresa. E para os estagiários, né, outra dica aqui, né, a gente vai falando de tudo, quando vocês forem participar de processo seletivo, pessoal, é a mesma lógica, tá? Se forem participar de um processo seletivo, para qualquer organização, para qualquer empresa, estudem antes, pelo amor de Deus. Saiba o que é a empresa, o que é o negócio, o que é a história, quem são os principais concorrentes, em que mercado atua, que tipo de produto tem. Vocês vão para uma entrevista de emprego, né? E às vezes, tecnicamente, vocês podem não ser os mais indicados para a vaga, mas um indivíduo ele é selecionado para qualquer oportunidade, não é por causa de um aspecto ou por causa de uma característica, tá? É por causa de um conjunto de características, né? Então, vai participar de algum processo seletivo, tentem saber o máximo que vocês puderem. É a mesma lógica aqui de entendimento de negócio, tá? E aí, aproveitando disso, né, uma outra coisa, para qualquer entrevista de emprego, principalmente vocês que não vão ter a experiência prévia, né, primeiro emprego ou qualquer coisa do tipo, empresas sérias, empregadores mais sérios, eles estão, na verdade, procurando pessoas com atitude, com disposição, com vontade. Então, o que a gente sabe tem valor, não é que não tenha, mas principalmente primeiros empregos ou estágios, né? As pessoas que contratam, eles querem ver brilho nos olhos, eles querem ver vontade. Então, não há problema nenhum vocês falarem assim, não sei ainda. Eu teria quanto tempo para aprender? Uma semana, um mês? Eu garanto que eu aprendo. Então, é mais ou menos essa lógica, tá? E a gente está falando aqui de análise de dados, mas como a gente, né, um pouco do propósito para os estagiários, então é mais ou menos essa lógica também de, né, dar dica, dar ajuda aí para vocês para o mercado, tá? Aí a gente está falando aqui, por exemplo, né, de Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB. O que é isso? Como que funciona? Como é que é calculado? Isso deveria servir para quê? Né? Que uso que é feito disso? Então, vamos lá, vamos para a página, vamos ler a legislação a respeito. Isso foi criado quando? É todo ano? Né, ou não? Quando que é a execução? Como é que são coletados os dados? Como é que são feitas as provas? Qual que é a lógica disso? O que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Então, a gente precisa, tá, de conhecer, de saber, né, a respeito daquilo que a gente está tratando. Então, é PDDE. Então, tem um punhado, vocês entraram nos grupos do WhatsApp mais recentes, mas a gente pode depois, ó, eu posso compartilhar com vocês, porque eu tenho aqui, tá, eu tenho a ferramenta OneNote, e eu, né, é um bom bloco de notas, e eu tenho aqui, olha, a Secamp.
Então, eu tenho praticamente todos os links que nos foram passados de Secamp, tá? Então, de sistemas, de base de dados, do sistema Olinda deles, do PDDE, do PNAT, das telinhas de Power BI. Então, eu tenho, né, o hábito de tudo que eu estou trabalhando de dados, de base de dados, tá? Eu vou, né, quais são os links? Eu vou de legislação, de base, de uma série de coisas que eu vou trabalhando. Então, no nosso caso específico aqui, tá, eu acho que eu tenho praticamente tudo, toda vez que aparece um link novo lá, eu registro esse link aqui né, sempre me ajuda depois, tá? Tem alguns aqui, tá? Não sei onde que tá, mas dados. Olha, de sites de downloads, tá? Do IBGE, com um punhado de coisas, tá? De produção agrícola, de cidades, de geociências, do território, dados olha só, da saúde, do DataSUS, de portais de transparência, do Estado de Minas Gerais. Então, né, a gente tem dados aqui de diversos lugares, eu até cliquei ali sem querer, inclusive, de diversos lugares, de diversas possibilidades, tá? Então, acabei clicando aqui sem querer. Da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dados de saúde, da Receita, né, de empresas, de domicílios. Então, a gente vai criando o hábito, né, para a gente que trabalha muito com os dados, a gente vai criando o hábito e vai deixando esses dados, essas coisas todas armazenadas aí, tá? E sempre que precisa, a gente recorre a alguns deles aí para várias situações. Entendimento do negócio. Eu comentei, né, como que funciona, né, como que é o mecanismo, como que esse negócio funciona. Quando eu estou falando aqui de cartão de crédito, por exemplo, né, então, olha, né, é ilustrativo, tá? A empresa de cartão de crédito, né, o faturamento, né, de cartão de crédito, uma empresa fatura mais ou fatura menos, né, em função do ticket médio. O que é esse ticket médio, né? Tem dois, ou conta média ou ticket médio. O ticket médio é o seguinte: eu vou no supermercado, eu passei o cartão e gastei 100. Fui outra vez, gastei 200, né? 200 mais 100, 300, dividido por 2 transações, então o meu ticket médio é de 150. Então, o ticket médio é, em média, cada vez que eu uso o meu cartão de crédito, o valor médio é quanto? Então, quanto maior o ticket médio, né? Quanto mais o valor, o volume que eu compro do cartão de crédito, maior é a oportunidade, a chance, a probabilidade de maior faturamento. A frequência que eu uso esse cartão, né, eu uso isso quantas vezes no mês? 2, 3, 5, 10, 50. O índice de ativação, eu uso ele todo mês? Ou tem mês que eu não uso meu cartão? E para uma empresa de cartão de crédito, né, quantos clientes ele tem? Qual que é a base dessa empresa? E quais serviços são adicionados a isso, né? Então, seguros, tarifas, etc, etc, tá? Então, e mais receitas de intercâmbio, refinamento, multa e mora. Então, com esse resuminho aqui, eu consegui entender mais ou menos qual que é a lógica do cartão de crédito. E o PDDE, como é que ele funciona, né? Então, a escola vai receber mais ou menos, como que o FNDE distribui esse dinheiro, qual que é a lógica, como que é esse negócio. Então, a gente vai entendendo isso. E né, isso aqui, né, esse dado, esse gráfico, essa lógica, é só para ilustrar, isso é da minha cabeça, tá? Então, não tem comprovação matemática nenhuma, zero, mas o recado aqui, né, a ideia é que a nossa produção de informação para suportar o processo de tomada de decisão, ela é diretamente relacionada à quantidade de dados que eu tenho, ou seja, amplitude, quantas variáveis eu tenho. Né? Eu tenho variáveis de professor, de aluno, de turma, de escola. Qual é a amplitude desses dados? Qual que é a profundidade? Né? Qual que é o detalhe? Quando eu estou falando de aluno, quais os detalhes que eu tenho? Até que nível eu tenho? Eu tenho histórico desses dados? Esses dados estão integrados ou estão espalhados e eu não consigo juntar esses dados para fazer uma análise única, né? Qualidade, tem dados faltantes, dados errados, né? O que acontece com esses dados? E mais o perfil dos indivíduos que vão analisar esses dados e a infraestrutura que a gente tem para isso. Eu tenho software, eu tenho computador, eu tenho espaço para processamento. Então, a hora que a gente faz uma combinação disso aqui, tá? Então, a nossa análise aqui, tá? A nossa capacidade de análise, ela é decorrente disso tudo, desses diversos itens. Se falta algum desses itens,
né, a chance de nós termos um resultado de análise pior aumenta. Então, são coisas complementares. Tem o conceito, tá? Então, aqui já é o estágio 2, obtenção e entendimento preliminar de dados. Então, os dados, né? Qual o método usado para capturar os dados? Tá? Tem esse conceito de ODBC. ODBC, quando eu estou lá no Excel, é como se tivesse uma janelinha que eu pudesse conectar lá num banco de dados qualquer e buscar os dados. Tá? Então, é muito normal, quando a gente está trabalhando em uma empresa, em grandes empresas, que ao invés do cara lá de TI ficar gerando relatório para mim todas as vezes, ele me dá um usuário e senha e mais um aplicativozinho, uma APIzinha, que eu conecto direto no banco de dados e busco os dados que eu preciso para eu trabalhar. Então é o conceito de ODBC. FTP, a gente usa muito, busca muitos dados aí no IBGE, em sites governamentais via FTP, é um processo de transferência de dados, tá? É como se eu acessar uma máquina remota, um computador remoto e baixar esses dados. Mídia física, cada vez menos normal, menos comum, né? Nós somos lá da época do disquete 5/4, que era um disquetão desse tamanho, ó, que cabia, eu sou, né? Que cabiam absurdos 412K. Né? Depois vocês pesquisam para vocês verem. 412K. Aí depois foi aquele menorzinho que cabia 1 mega, 1.2. Alex é novinho, Alex não lembra não. Então depois o outro disquete que cabia 1.2 mega. Então primeiro K, depois mega. Aí depois esse disquete, ele aumentou a capacidade dele para 2, né? É o mesmo disquete, mas ele cabia mais, eu não sei a tecnologia lá. Aí depois os CDs, depois DVD, depois os pendrives, né? Então, mas hoje não, né? É muito pouco normal, comum, a gente utilizar a mídia física para transporte, para troca de dados aí, tá? E o mais comum hoje é esses dados estarem hospedados em algum lugar nas nuvens, por aí afora, e a gente vai obter esses dados. Em qual formato os dados estão? No formato relacional, que a gente chama de banco de dados SQL. SQL é o acrônimo para Structured Query Language, linguagem estruturada para consulta de dados, tá? Então, quando tem um SGBD, um sistema de gerenciamento de banco de dados, que talvez vocês já tenham ouvido falar de Oracle, de SQL Server, MySQL, esses são todos SGBDs, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Para eu interagir com esses SGBDs, com esses sistemas de gerenciamento de banco de dados, eu preciso usar uma linguagem no padrão SQL. SQL tem uns comandinhos, select, delete, tem lá as estruturas, que depois a gente vai passar por isso aí em algum momento, mas assim, SQL então é uma, né, basicamente, a grosso modo, é uma linguagem para consulta de dados, tá? Uma linguagem para eu ir no banco de dados e buscar dados. Então, os dados podem estar num banco de dados, relacional, não relacional, então a gente tem agora, né, agora não, já há algum tempo, mas cada vez mais popular, os bancos de dados no SQL, não SQL, né, que não usa exatamente esse padrão relacional. Um deles, por exemplo, é o MongoDB, que é um que está sendo muito utilizado aí, tem MariaDB, MongoDB, tem banco de dados não relacionais. O que a gente conhece, né, amplamente são os arquivos no formato de planilha eletrônica, ou no Excel, ou no Google Sheets, né, o mais normal Excel, em formato TXT ou CSV. Agora a gente tem muito também, né, no formato XML, JSON. Então esses formatos de arquivo, tá, eles foram criados, o Alex também, na dissertação dele de mestrado, eu acho que ele trabalhou muito aí com esses padrões XML para troca de arquivos, ele é um conhecedor desse bagulho aí também, tá? Mas enfim, né, são os diversos formatos de arquivo que a gente tem. E aí esses dados nossos, eles podem ser divididos em dados não estruturados, semi-estruturados e dados estruturados. Os dados estruturados, esse padrãozinho Excel que a gente conhece, né? Os dados estão em linha e colunas. Então, nós temos dados estruturados. Os dados, então, o que é o dado estruturado? Ele tem uma estrutura, né? Eu sei que na coluna B, estará na coluna B o CPF do indivíduo, de uma planilha Excel, por exemplo. Então, os nossos dados têm um formato, têm uma estrutura, né? Então, olha, e o CPF está armazenado como texto e não como número.
Como texto, por quê? Porque ele preserva os zeros que ele tiver à esquerda. Se eu armazenar como número, ele perde os zeros que ele tem à esquerda e vai dar dor de cabeça para a gente. Mas isso é um detalhe depois, tá? Mas os nossos dados, então, teriam uma estrutura. E os dados semi-estruturados, né? Um exemplo bom disso é o e-mail. O e-mail, ele tem destinatário, ele tem, né, o remetente, tem data, tem hora. Essas coisas são estruturadas. Eu sei que naquele campinho, naquela coluna, sempre terá o nome do remetente. Sempre terá a data de envio, a hora de envio. Agora, o corpo do e-mail é não estruturado, né? Pode ter texto, pode ter imagem, pode ter anexo, pode ter qualquer coisa no corpo. Então, o cabeçalho do e-mail ele é estruturado, o corpo do e-mail é não estruturado. E a gente tem os dados puramente não estruturados, né? Então, dados que são os memorandos, os chats, tudo que é produzido aí, áudio, imagem, etc, né? Tudo isso são dados não estruturados. A notícia boa é que hoje, nos dados digitais produzidos, pelo menos 90% dos dados produzidos são dados não estruturados. E como que a gente faz quando os dados são não estruturados, né? A gente pode sentar e chorar, não vai resolver muito, mas a ideia é que a gente comece a tirar padrões, estrutura dos dados não estruturados para a gente analisar dados estruturados. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a apresentação, umas 2 apresentações já que a Carla fez, né, que ela estava analisando as respostas que os indivíduos que participaram de programas de capacitação do FNDE, eles entraram e responderam, né? Então, eles responderam num campo aberto, digitaram texto, e a Carla estava analisando, então, aquela coluna é uma coluna não estruturada, né? Que a gente chama de linguagem natural. Então, a técnica que ela estava utilizando é processamento de linguagem natural. Então, o processamento de linguagem natural vai pegar esse texto e vai tentar tirar alguma estrutura, né, desse dado aí para essa estrutura fazer algum sentido, para ela ter algum sentido, tá? Vou falando, se ninguém interromper, ninguém parar, eu falo até amanhã cedo, hein? Fiquem à vontade caso queiram fazer interpelação, tá? Então, envolve, né, olhar mais atentamente os dados disponíveis, envolve acessar dados explorados usando tabela, gráfico, os tipos de dados, se são datas, se são sequência de caracteres, se são dados numéricos, essas coisas são todas importantes, tá? Que a gente vai passando por isso aqui, né? Se tem dados, se tem erro de medição, erro de dados, inconsistência, metadados inválidos, a gente tem que pensar em todas essas características, e aí a gente vai para aquela parte 3. O que é essa parte 3, tá? Então, a parte 3, a preparação dos dados, que eu falei para vocês que é 80% do processo, mesmo na parte 3, nessa preparação dos dados, a gente volta muito na parte 2, que é o entendimento, né, que é o tratamento dos dados, tá? Então, a gente vai juntar arquivos de lugares diferentes, a gente vai, né, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo, imagina que eu tenho o arquivo aqui de escolas, e tem outro aqui de professores, tá? Então, aqui eu tenho o código da escola, e aqui em professores eu tenho também, eu tenho o código do professor, mas eu tenho aqui também o código da escola. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso mesclar esses 2 arquivos, porque eu tenho aqui o que a gente chama aqui, ó, de chave, de elemento em comum. Eu tenho aqui o código da escola, nesse arquivo de professores, tem aqui o código da escola, e aqui eu tenho o código da escola. Então, eu posso agora mesclar esses 2 arquivos, porque eu tenho um elemento em comum. Eu tenho o que a gente chama aqui de chave, né? Qual que é a chave da tabela? Qual que é a chave do arquivo? Então, a chave é esse elemento comum que nos permite juntar essas coisas, tá? Agregar é o seguinte, né? Então, eu tenho aqui o código do professor, o código da escola, e mais um tanto de informações aqui. Então, eu tenho o professor 1 da escola 1, eu tenho o professor 2 da escola 1, o professor 3 da escola 1. Então, eu posso agrupar isso aqui, olha,
eu posso pegar esse arquivo e agrupar para a escola. E ter alguma coisa do tipo, código da escola, e aqui eu vou ter, ao invés de ter o código do professor, agora eu tenho quantidade de professor. Então, eu contei a escola 1, eu contei, tem 1, tem 2, tem 3, então tem 3 professores. E mais as outras colunas. Então, né, isso aqui a gente chama de agregação de registros. Eu posso derivar novos registros. Alguém comentou? Ok, né? Então, eu posso derivar, nós comentamos de data, né? Então, eu tenho lá a data de nascimento, 25/9/1971. Então, com essa data, 25/9/1971, para hoje, né? Para 24/6/2021, então eu consigo calcular aqui qual é a idade do indivíduo, não é isso? Então, eu tenho a data, uma data 1, uma data 2, eu consigo derivar um novo atributo, que é data de nascimento, que é a idade. Então, eu crio uma nova coluna a partir disso aqui. Eu posso classificar, ordenar, eu posso remover ou substituir valores em branco, omissos, erros, né? A gente tem todo um cuidado para tratar disso, né? Eu posso substituir por zero quando o valor estiver ausente, faltante, pela média, ou eu vou desconsiderar, ou eu vou tirar esse valor. Então, são várias possibilidades de coisas aí que a gente trata, tá? Eu vou passar aqui para isso aqui. Quando a gente está entendendo as bases de dados, pessoal, aí tem, né, tem os jargões, tem os termos, tem né, um vocabulário às vezes mais específico, e vamos pensar numa planilha Excel, que todo mundo conhece uma planilha Excel. Então, quando a gente está no mundo de analista de dados, no mundo de análise de dados, né, a gente tem, quando a gente precisa de intercambiar esses dados entre ferramentas, eu estou processando, analisando no Excel, e eu tenho que levar para o Power BI, eu tenho que levar para uma ferramenta estatística, SPSS, eu tenho que fazer qualquer coisa, é muito interessante que a nossa planilha de dados, a nossa planilha principal, né, que os nossos dados comecem na coluna A, na linha 1, tá? Então, essa aqui, por acaso, é uma tela do SPSS, não é do Excel, tá? Mas qual que é a dica, né? O Alex, quando está preparando todo aquele estudo que ele apresentou e alguns de vocês já conhecem, né? Ele criou abas no Excel dele, mas ele tem uma aba lá que são os dados in natura, os dados, né, que começam na coluna A, linha 1. Depois ele cria outras abas de análise, de leitura, mas aquela primeira tabela, ela começa lá na coluna A, linha 1, é assim que a gente trabalha com os dados, principalmente considerando que a gente vai fazer intercâmbio entre ferramentas, tá? Então, a gente chama, né, essas aqui de ou colunas, ou campos, ou atributos, ou variáveis, tá? Via de regra é isso que a gente chama. E quando a gente está fazendo isso sob a ótica de análise de dados, aqui né, as dicas-chave, tá? Evitem a todo custo, quando vocês estiverem dando nome para as variáveis, evitem caracteres especiais, pontuação, cedilha, crase, espaço. Coloquem o nome das variáveis o mais simples possível e sem caracteres especiais. E depois vocês vão me agradecer por isso, tá? Então, toda vez que nós estivermos trabalhando com dados para análise, para intercâmbio, usem os nomes que minimamente sejam sugestivos, sem caracteres especiais, sem acentuação, sem nome das variáveis, usem isso o mais simples possível, tá? Então, olha aqui, ao invés de deixar um espaço entre código de município, eu poderia deixar tudo junto, código município, mas observem que eu coloquei aqui, olha, um underline aqui, tá? Então, nome, município, população 2011. Então, eu estou separando aqui com o underlinezinho, olha. Tá? Mas evitem deixar espaço, evitem colocar caracteres especiais. Poderia colocar tudo junto, tá? E vocês são novos também, né? Mas o Alex é novo, o Peterson é novo, essa turma tudo nova. Mas até as versões dos softwares, até 2010, 2011,
Nome de variável normalmente poderia ter no máximo 8 caracteres. Era um problema sério, tá, esse negócio. Então, às vezes, os nomes das variáveis começavam a não ter mais sentido, porque a gente colocava A0001, porque a gente sabia que tinha limitação da quantidade de caracteres. Mas hoje, normalmente, a gente não tem limitação para a quantidade de caracteres em nome de variáveis. Mas não recomenda-se muito grande também não, tá? O tamanho menor possível e que tenha algum sentido, que faça algum sentido. E do outro lado aqui, a gente tem o conceito, então, né? Isso tudo são sinônimos em algum sentido, tá? Por exemplo, quando a gente fala campus, essa é mais uma linguagem da computação. Na estatística, é mais variáveis, né? É mais variáveis. Coluna é mais assim, da ferramenta em si do que exatamente de dados, tá? Atributos, atributo também vem bem da computação, tá? É um termo mais utilizado. Na estatística, usa muito variável ou indicador, mas muito variável, tá? Então é isso que a gente trata. E do outro lado, aqui o que nós temos, tá? Ou linhas, ou registros, ou tuplas. Na estatística, a gente trata isso muito ou de observação, ou de casos, ou unidade de análise. Então, tem quantas observações na minha base? Tem quantos casos na minha base? Né? Isso normalmente, quando a gente fala, isso está relacionado ao N, que é a nossa população, N maiúsculo, ou N minúsculo, que é a nossa amostra. Então, normalmente aqui vem, né, a pergunta é, qual que é o N? Qual que é o tamanho do N? O tamanho do N significa o quê? Tem quantas observações? Tem quantos casos? E essa unidade de análise aqui, ela é fundamental, tá? O que é a nossa unidade de análise? No nosso contexto do PDDE, né? Então, como que a gente tem, tá? A gente poderia ter, né, dependendo do que a gente está estudando, o IDEB, por exemplo, tá? Eu tenho a minha menor unidade de análise é aluno. Eu posso agrupar aluno em turmas. Eu posso agrupar turmas em escolas. Eu posso agrupar escolas em municípios. Então é muito claro, em tudo tem que ser muito claro, tá? Qual que é a nossa unidade de análise. Isso aqui para análise de dados é fundamental, tá? Então, muitas vezes nós temos que transformar as nossas unidades de análise. E por isso outra coisa que o Peterson falou, né? Eu consigo agrupar vários alunos em turma. Mas se os meus dados já estiverem agrupados por turma, eu não consigo ampliar esses dados por aluno. Então, sob o processo de coleta de dados, quanto mais detalhados os nossos dados forem, melhor, porque eu consigo agregá-los em unidades superiores. Mas se eles já estiverem, né, numa unidade superior, eu não consigo abrir em unidades inferiores. Então é importante essa ideia aqui, quando a gente está tratando principalmente do processo de coleta, de extração de coleta, ou pesquisa para coletar os dados, né, qual será a nossa unidade de análise, tá? Então, lembrando que pode ter essa hierarquia, daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais. E os nossos dados, então, né, eles são organizados em tabela. Quando eles são organizados, né, então, dados organizados em tabela compõem um conjunto de dados, tá? Aqui, né, então, o que normalmente acontece? Às vezes os nossos dados estão em uma única tabela. Então, quando o Alex entregou agora, né, as escolas, né, então, quais são as escolas, se é uma escola quilombola, se é uma escola de uma área de vulnerabilidade social, de qual município, qual que é o porte, qual que é o IDEB. Então, tem uma tabela que está sendo entregue para vocês, né? Então, a gente tem uma tabela que ela é uma tabela por escola. Só que para a gente chegar nessa tabela por escola, nós tínhamos várias outras tabelas, né? Por exemplo, o FNDE, ele não tem exatamente uma tabela por escola, tá? O PDDE, o conceito do PDDE é a unidade executora. Então, nós tivemos que fazer uma mágica de processar, de transformar, de gerar tabelas de unidade executora para a gente chegar
em escola. Então, a gente busca informação de professor, está em uma outra escola. A gente foi buscando informações do censo, de vários lugares, até nós chegarmos numa tabela única que vocês receberam. Só um instante. Ô, Pedro, olha lá o portão para mim, por favor, Pedro. Então, a gente tem... assim, para a gente chegar em uma tabela final, em um processo final, a gente precisa de dar várias voltas, tá? Mas isso tudo é possível desde que os nossos dados tenham a tal da chave para a gente processar, para a gente entender, ok? E aí, para a gente ter isso, então, para a gente fazer, né? Como que a gente faz isso? Como que a gente estuda, né? O que a gente tem, tá? A gente tem a possibilidade de, se a gente tiver, né? Olha só, se a gente tiver as chaves, tá? A gente pode fazer o que a gente chama de relação, ou de match, ou lá em banco de dados a gente chama isso de join, tá? A gente vai juntar, a gente vai cruzar, a gente vai juntar informações de lugares diferentes. Para a gente fazer isso, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter essa coisa comum. Então, o município 11.000.015, olha aqui, 11.000.015, 11.000.015. Então, eu consigo, a partir de duas tabelas diferentes, olha que nessa tabela eu tenho o cadastro de municípios, né? Então, o município 11.000.015, que é Rondônia, Alto Floresta, uma população de 24.228 habitantes, a área territorial é essa e a data de atualização é esta, eu vou juntar agora quantas escolas tem em Alta Floresta, eu vou olhar a nota média de aprovação, a nota média de matemática, a nota média de língua de portuguesa, o IDEB. Então, eu consigo falar agora para o município de Alta Floresta, né, quantas escolas tem, qual é o desempenho em relação às avaliações, porque eu tenho um elemento em comum aqui, eu tenho uma chave que eu consigo juntar, então, as informações e cruzar essas informações, tá? E aí, outra questão importante são os tipos de dados que nós temos, tá? Os dados, né, quando isso é armazenado em computador, isso é armazenado em 0 e 1, pronto, acabou, né? Então, são sinais, são os pulsos aí. Mas as ferramentas, de uma forma geral, os softwares, eles diferenciam o tipo de dado que é armazenado, que nós armazenamos. A gente tem, basicamente, dois tipos, tá? A gente tem o tipo que é armazenado por número, numérico, e caractere, string. Então, um número, ele pode ser armazenado como string, né? O número 1, ele pode ser armazenado como um caractere 1. Então, pode ser. Agora, a letra A nas ferramentas, se eu falar que aquilo é um número, vai dar erro, porque os softwares não conseguem fazer uma conversão. E o tipo data? O tipo data, na verdade, é armazenado nos softwares, de uma forma geral, como um número. Então, é um número a partir hoje, sei lá, a partir de uma data juliana, que sei lá quanto que foi. Então, cada dia, a cada dia, hoje, por exemplo, imagina que hoje esteja a terminação do número, esteja em 411. Amanhã será 412 e ontem foi 410. Então, os números são armazenados, as datas são armazenadas como número. O que a gente vê são os formatos, né? São as máscaras. Então, o que a gente vê é a representação da data, né? Então, olha, se esse número de hoje, né, ele for representado em mês, dia e ano, como que ele é representado? É português, é americano, né? Então, como que é representado? E essa representação de data, a gente tem que ter um cuidado danado, porque pode mudar completamente e, às vezes, a gente cai aí até na cilada de ter dados inválidos, de ter dados que a gente perde, a hora que a gente faz a transformação para um determinado tipo de data, para um determinado formato de data, tá? Zé, oi? Deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Quando você faz esse encaixe, esse match aí, você tem, por exemplo, uma base de dados que tem um caso
para cada variável. Só que numa outra base, eu tenho vários casos. Percebeu? Eu não tenho não é um para um. O sistema, como é que ele encaixa? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho que repetir várias vezes a mesma linha para alinhar as duas tabelas. Se eu fosse colocar tudo numa tabela só. Ou não, o sistema nem pensa nisso, ele faz a conexão entre as tabelas automaticamente. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Aham, já estou fazendo aqui, ó. Tem Tá. aqui um código, uma coluna A e uma coluna B. E eu tenho não sei se a turma também entendeu a pergunta. Código, coluna C, coluna D. A gente tem algumas situações, Pedro. Você imagina então aqui que eu tenho, olha só, que eu tenho aqui o código 1, a coluna A vale A, a coluna B vale B. Eu tenho aqui de novo o código 1, coluna A vale A, coluna B vale B. Está repetido aqui, por algum motivo aqui tem alguma coisa, tá? E aqui eu só tenho o 1, aí eu tenho a coluna C e a D. Então, mais ou menos é isso que você está perguntando. Sim. Eu tenho, tudo é possível, tá? Tudo é possível. Então, o que é possível, por exemplo? E até é legal aqui que eu vou te explicar outra coisa também. A gente pode fazer o seguinte, olha, eu posso trazer esse aqui para cá. Eu até posso, e posso de algumas formas. Uma das formas de fazer é eu transformar isso aqui, eu agregar isso aqui. Então, aqui vai ter 1 agora, então coluna A tem A e coluna B tem B. Eu peguei o primeiro caso, por exemplo. Aí eu posso pegar isso e trazer para cá agora. Então, col A e coluna B. Viu? Mas para isso, o que eu tive que fazer primeiro? Primeiro eu tive que transformar isso aqui. Então, eu vou ter aqui o A e o B. Ok? Então, eu transformei esse que eu tenho em repetição, né? E aqui transformação eu vou fazer? Depende. Às vezes eu vou somar, às vezes eu vou fazer média, às vezes eu vou pegar o menor, às vezes... Para cada variável eu posso usar critérios diferentes, entendeu? Dependendo do que ela representa, do que ela significa. Mas eu tenho que agregar isso aqui para eu trazer para cá. Agora, eu posso trazer esse para cá de forma muito tranquila. Então, eu vou ter aqui, né, a C e a D, eu vou repetir aqui C e D, C e D. Ele repete aqui quando for igual. Perfeito. Ok? Agora, eu poderia pegar esse com duas linhas e levar para lá? Eu posso também, tá? Então, como que eu posso também? Às vezes vai acontecer o seguinte, aí eu vou ter que repetir aqui, olha, vai acabar ficando parecido com o de lá, tá? Eu posso repetir um C, ou eu posso, né, ou então fica em branco aqui. Isso não é o mais comum, tá? Isso aqui não é, raramente a gente faz nessa situação aqui. Esse aqui é muito comum, assim, quase 100% dos trabalhos que eu faço é isso aqui. Eu estou agregando aqui, eu faço uma agregação nesse arquivo aqui, para depois trazer ele para cá, tá? É assim, olha... então você faz ao contrário. Então você reduz. Eu reduzo o primeiro. Então você alinha pelo que tem menor base. Eu achava que o mais comum é duplicar. Não, por exemplo, depende, tá? Depende. Eu estou fazendo um trabalho e, por exemplo, a escola, a minha unidade de análise é a escola. Então eu tenho aqui o código da escola. Código da escola. E o código da escola, então, aqui é único, tá? Eu tenho o cadastro da escola, 1, A2, A3, A4, aqui a escola é única, tá? E eu tenho aqui um arquivo de matrículas. Então, eu tenho aqui o código da matrícula e tem aqui o código da escola. Ok? Sim. Aí, o que eu faço? Então, eu tenho a matrícula 1, 2, 3, 4, tem a escola 1, 1, 1, 1. Então, o que eu vou gerar? Um arquivo aqui que tem o código da escola 1 e tem 1, 2, 3, 4 alunos. Então, eu vou pegar aqui código da escola e quantidade de aluno. QTD, aluno. Então, na hora que eu cruzar o 1 com 1, essa linha aqui agora tem 4, tá vendo? Então, a escola 1 tem 4 alunos. Então, eu agrupei, eu condensei, eu reduzi esse arquivo para esse aqui, e trouxe para cá. Porque a minha unidade de análise é a escola. Entendi. Depende da unidade de análise. Depende da unidade de análise. Agora, se você tem aqui, por exemplo, a sua unidade de análise continua sendo município,
Ok? Aí você tem aqui, então, o código do município. Aqui na sua base aqui também você tem código do município aqui, tá? Então, Zé, agora ficou claro. Então, olha só. A estratégia que você traça, você pode ter vários caminhos e pode criar vários tipos de bancos. Tudo tá relacionado à estratégia. Tudo é relacionado. Você está vendo lá a importância de entendimento de negócio, o meu problema, perfeito. o que eu ficou quero. Muito mais claro. Agora ficou muito mais claro. Você entendeu? E de certa forma, por isso que a gente um pouco patinou no começo desse projeto, porque assim, era tanto dado, mas a hora que a gente chegou à conclusão que a nossa unidade básica de análise era a escola, né, aí pronto. Fechou. Fechou, certo. porque aí, assim, tudo que a gente... É igual, né? É igual moeda. Você vai viajar, moeda, câmbio, né? Você está nos Estados Unidos, você vai usar dólar. Você não vai usar real, você não vai usar iene, você vai usar dólar. Então, tudo você tem que transformar para dólar. Então, a nossa unidade de análise é a escola. Então, se eu tenho dados municipais, olha, tem como transformar para a escola? Às vezes, por exemplo, eu quero saber qual que é o partido político, né, que o Alex comentava aí, qual que é o partido político do município. Isso tem influência. Então, toda a escola que tá, né, governando o município naquele período. Então, toda a escola daquele município vai ter o mesmo partido político, entendeu? Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os dados do município, que são maiores, e repito ele para todas as escolas que são daquele município. E sob efeito de análise de dados, a gente tem que tomar cuidado que tudo tem prós e contras, tá, Peterson? Quando a gente faz isso do maior para o menor, ou de qualquer um dos lados, tá, a gente está reduzindo variabilidade dos dados. Por exemplo, a hora que eu peguei alunos e agrupei por escola, eu tirei toda a variabilidade característica individual dos alunos. Agora eu só tenho característica da escola, entendeu? Eu tenho uma característica média agora. Então a gente perde variabilidade, mas às vezes é isso mesmo e não tem que sofrer muito, não. Fechado então, meu amigo. Obrigado, tá? Beleza? Falamos disso. Aí aqui, então, é bem isso que a gente estava falando, tá vendo, Peterson? Então, dos dados atômicos, né, que eu tenho no menor detalhe, olha, tenho turma, aí depois eu tenho escola, eu tenho município, então, né, essas coisas podem ir aumentando, olha, aluno, turma, escola, município, UF. Então, eu posso trabalhar com os dados, depende da minha unidade de análise, de forma mais atômica, mais detalhada possível, ou de forma mais agregada, do jeito que eu quiser, tá? Então, como que a gente faz isso, né, que eu comentei também, quando eu estou agregando, né, cada variável eu posso usar uma estatística diferente para agregar. Por exemplo, eu estou pegando, né, vou pegar aqui os alunos. Então, eu posso pegar, por exemplo, normalmente eu posso até repetir algumas coisas. Essa aqui, por exemplo, olha só, eu tenho, então, o município, então, eu juntei as escolas, tá, em municípios. Então, eu falei, olha, em Alta Floresta tem 8 escolas, então, o que eu fiz com as 8 escolas? Com as escolas lá, eu contei, tem quantas? Quando eu agreguei, eu mandei fazer um número de casos, eu contei a escola. Aí, para quantidade de turmas, o que eu fiz? Então, eu somei as turmas, então eu usei soma. Para a quantidade de alunos, eu somei. Eu poderia ter feito, né, a idade, olha só, a idade dos alunos, eu fiz a idade média. Então, para cada variável, aí depende do contexto, depende do que a gente estiver analisando, como que a gente estiver analisando, mas para essa agregação eu posso usar diferentes abordagens, diferentes estatísticas para agregação, entendeu? E transformação de dados, tá? Então, em qualquer dos softwares, né, eu já comentei um pouquinho, e a gente vai trabalhar isso muito nas ferramentas depois, então a partir de determinada coluna, né, de determinado contexto, a gente vai criar outras colunas, criar outras situações, o que a gente acabou fazendo aí, por exemplo, a gente tinha o IDEGES, e a gente acabou criando uma outra variável que foi faixa de IDEGES, né? Então, a gente fez alguma transformação, então a gente vai usar muito isso aí, mas a ideia é depois a gente começar a usar agora as nossas ferramentas para a gente analisar dados. Ok, pessoas? Zé? Oi? Tipo,
muito esclarecedor essa questão das relações e vale para ressaltar também o conhecimento dos dados que tem, né? E normalmente tem que ter muito cuidado para não inserir redundância na própria tabela, no caso, né? Obrigado, Gustavo, pelo comentário, pela contribuição. O processo de análise de dados, né, Gustavo, ele é um processo de vigilância contínua. Então, muitas vezes, a gente até imagina, vou fazer essa transformação, eu vou juntar isso aqui. É muito importante, depois de qualquer intervenção maior que nós fizermos nos dados, da gente verificar se aquilo fez sentido, se a junção que a gente fez sentido, se a gente não perdeu dados, se a gente está com os dados que a gente precisaria estar. Então, isso é muito relevante. A hora que a gente for usar as ferramentas mesmo, né, que a gente for tangibilizar, aí vocês vão vendo também, assim, olha, quando a gente faz isso, eu perco dados, fica dados para trás, né? Eu não gostaria de perder, então eu não posso juntar dessa forma, eu tenho que juntar de outra. Mas é isso mesmo, Gustavo, o cuidado que a gente tem que ter aí, né, com as junções, com os tratamentos que a gente faz dos dados. Certo? Beleza? Lu, tá por aí, Lu? Tô até com medo de fazer pergunta. Tenha medo não, Lu. Não, então, olha só, eu fiquei aqui pensando, eu não sei como que chama, mas esse item que agrega, que é possível, a interseção, o lugar da interseção, no que você estava falando lá da escola, por exemplo, a escola ter o número 1, né? E aí o professor é o número X, mas o 1 continua. Essa variável que a chave. Ela vai ser interseccionada em cada lugar. Isso, a gente chama ela de chave. Chave, isso. Chave. Então, para te falar a verdade, não sei nem como perguntar, mas... Comenta que a gente te ajuda a formatar a pergunta. Então, eu estou pensando assim, essas chaves, elas vão vir do banco de dados. Então, vamos supor, no nosso caso, ele vai vir lá do censo, né, dos dados censitários. E aí... Cada município no Brasil tem um código, esses dados públicos do censo, do IBGE, cada município tem um código único. Pronto. Então, tudo que é base de dados pública que referencia município, Uberlândia tem o mesmo código, entendeu? Sim, entendi. Então, usando essas chaves, a gente vai poder, então, especificar o que a gente quer a partir da chave. Ela, digamos assim, ela te dá acesso a um tanto de coisas, entendeu? Porque quando eu pego, por exemplo, eu não sei quem é o aluno, eu não sei quem é o José Eduardo Ferreira Lopes, mas eu sei que tem um indivíduo de 49 anos, né, dessa faixa etária, do gênero masculino, etc, blá, blá, blá. Então, que tem um código. Esse código desse indivíduo, por exemplo, se fosse dados do censo, tá? Ele está no setor censitário, ele está no município de Uberlândia, então aí permite a gente ir fazendo várias amarrações, várias junções, entendeu? Te dá acesso a várias outras coisas. E a hora que eu tenho, por exemplo, uma coisa é o IDEGES. O IDEGES é uma política lá do FNDE. Então a gente tem o arquivo de IDEGES, e eu tenho lá o código da escola, ok? Aí só que tem outro arquivo, tem outro lugar lá do MEC que trata do IDEB, do Índice de Desempenho da Educação. Mas o código da escola do IDEGES é exatamente o mesmo código da escola do IDEB. Então eu posso juntar IDEGES com IDEB, entendeu? Legal. Porque eu tenho esse código, eu tenho o código igual. Essa chave. Essa chave. Então, a sagacidade, a curiosidade tem que vir em descobrir quais são as chaves que vão nos levar a entender melhor as realidades. E aí é um golpe para nós que trabalhamos com dados, mas entendo perfeitamente também o outro lado dele, a Lei Geral de Proteção aos Dados no sentido de sepultamento de dados.
Porque, por exemplo, de uma forma geral, né, o Peterson ele vive muito isso aí nas pesquisas dele, principalmente, mas não só ele, né, que ele tem, né, há algum tempo a gente tem lutado muito por mostrar a relevância, a importância das políticas de cota, do tanto que os alunos, que a universidade contribui, que se entram com defasagem, tiram a defasagem no decorrer do curso. Então tem uma série de coisas, né? E aí, por exemplo, para a gente acompanhar uma série de... Quando está dentro da UFO, é a matrícula do cara. Então tem a matrícula dele no sistema de biblioteca, tem no portal, lá no refeitório, em todo lugar tem a matrícula dele. Então tem uma chave, tem lá a matrícula dele. Mas se eu quiser buscar dados externos, o que eu precisaria desse indivíduo? Eu precisaria do CPF. Então, porque aí ele tem, né, o CPF dele é universal, e em qualquer lugar que eu quisesse buscar dados, eu buscaria dados pelo CPF. Então, o que eu estou querendo dizer e o que o Peterson sofre? Porque quando eles geram os dados para ele lá no CTI, eles colocam um código que ele não sabe, ele não consegue buscar informações extras, complementares, para complementar o estudo dele, entendeu? Então, mesmo passando pelo código de comitê de ética, às vezes aí a informação fica quebrada, ela não fica completa, entendeu? Sim, entendi. E pensando aqui agora, entender melhor quais são bom, nós já está escolhido pelo grupo a chave que ser a unidade, a escola, né? Escola. Mas, ao mesmo tempo, algumas questões a gente vai ter que procurar essas outras chaves que interseccionam. Por exemplo, a gente vai fazer pesquisas primárias, várias delas, né? Então, nós vamos entrevistar, vamos coletar dados. Seria muito importante para a gente fazer o match, esse cruzamento depois, que qualquer respondente de qualquer pesquisa nossa informasse o código da escola que ele pertence, entendeu? A gente vai ter que ver como que vai operacionalizar isso. Mas para a hora que a gente trazer a resposta do cara, da pessoa, de quem for, a gente cruzar isso com a escola, entendeu? Sim, entendi. Inclusive nos cadernos, tem, nesse que eu estou fazendo leitura, no começo dele tem uma avaliação diagnóstica, sempre, eu não sei se em todos, mas nesse que eu estou lendo, que é o da diversidade, tem uma avaliação diagnóstica, e aí eu acho que todas as vezes que forem responder, vai ter que ser desse jeito, com o código da escola, para poder fazer essa ligação já. Quando a gente for analisar as respostas, essas respostas nos direcionarem para a escola. Que aí, por exemplo, nós estamos falando lá de uma pergunta lá que está falando sobre se tem quantos alunos negros, ou não, sei lá, isso não tem lá, mas isso é que eu vi nos outros dados, mas o respeito com a diversidade, o que a escola faz? Aí tem lá A, B, C, D. E aí a pessoa tem que responder aquilo lá. Mas o entendimento do que ela faz vai dizer se ela é mais engajada ou não com a questão do respeito à diversidade. E aí, sim, a gente tem que saber qual escola que é essa. Não adianta a pessoa só responder com um nome, ou, sei lá, outra identidade dela, CPF ou identidade. Porque a gente vai ter que responder com o número, com o número do código da escola. Entendi. Tá. Legal, entendi. Obrigada. Imagina. Dúvidas, comentários? Tá aí ainda, Denilson? Fabi, Alex? Eu tô aqui. Algum fechamento aí, Alex? A gente tá caminhando pro final de hoje, a ideia é a gente marcar agora, depois das próximas, a gente começar a usar já alguma ferramenta, acho que primeiro no Excel mesmo, a gente dá uma ideia geral do uso. Eu queria fazer uma solicitação, sabe? Que gravassem as reuniões para que depois eu possa... Para mim vai ser muito importante rever depois, com calma, com tranquilidade. Tá, sim, estamos gravando. Ótimo. Só ia comentar, né, e para quem nunca teve contato com essas coisas aqui, talvez a Lu aqui em especial, né, é que assim, aqui o Zé tenta passar um consolidado que muitas vezes
são disciplinas e reforçadas em várias disciplinas do próprio curso de gestão da informação, de computação. Então, assim, esse conceito, por exemplo, que você ficou explorando aqui com ele aqui agora, né, Lu, de chave, isso é uma coisa que a gente leva aulas, às vezes, para explicar para os alunos, para poder eles testarem, fazerem alguns experimentos ali, compreender o que significado efetivamente de chave, aí depois isso desdobra em chave estrangeira, e por aí vai. Então, assim, mas o fato de ter uma noção geral, né, de como é que se entende os dados, como é que se trata os dados, como é que se faz alguns tipos de análise, ajuda demais da conta, ajuda demais. E foi excelente, Zé, parabéns aí, eu acho que foi muito bom mesmo, muito bom mesmo. Uma turma dessa, tudo fica mais fácil, né, Alex? Com uns amigos desses, tudo fica mais fácil. A prova é que hora? Ou é que dia? Essa vai estar no Moodle. Alex tá todo, você viu, Peterson? Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? Fabíola, tá aí, Fabíola? Fabíola deve estar em outra reunião, a gente vive fazendo assim, né? Às vezes a gente tá conectado aqui, mas falta cair na fora. A Fabíola teve que dar uma saidinha, Zé. A Fabíola teve que dar uma saidinha, porque o Helder nos chamou ali. Aí eu tava até correndo da sala dele pro meu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, meu filho. É desse jeitinho. Beleza, então, pessoal? Vou encerrar a gravação. Aí eu vou disponibilizar, mando o link para vocês depois, de onde que tá, como que tá. E a gente marca, já vamos deixar marcado na semana que vem, para terça-feira? Podem na terça? Como é que tá o tempo? A gente troca mensagem aí também no grupo e combina direitinho. Zé, eu perdi uma parte também aqui final. Você vai disponibilizar algum banco de dados, alguma coisa? O de hoje era bem essa, né, uma introdução geral, uma noção geral do que a gente está falando. Aí agora a gente vai começar a usar uns arquivinhos, uns dados, para a gente começar a brincar e analisar, entendeu? Certinho, Zé, valeu. Aí que a gente vai, a partir do próximo encontro nosso agora, a gente vai já começar a usar a ferramenta mesmo. Aham. Tá? Por exemplo, a gente for usar o Excel, não é de usar gráfico, não é dessas coisas não, é para a gente usar para tratamento de dados. Para cruzamento, tratamento, algumas coisas. Depois o Power BI, ou algumas outras ferramentas também. Oh, o povo tá brincando de certificado aí, a gente pode fazer. Bora lá, vamos. Faz pelo CI, porque todo mundo aqui é interno, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Acho que sim, né? Zé, adorei, viu? É o comentário só que eu quero fazer. Gostei pra caramba e me deixou mais ambientada com um monte de coisa que eu não entendia. Claro que eu ainda não sei, como diz aí o Alex, não dá para saber isso tudo num dia, né? Mas pelo menos deu para ter o panorama, né? Essa coisa do panorama mesmo. Obrigado, Lu. Essa é a ideia. Vamos seguindo em frente e vamos aprofundando. Zé, você tem uma didática, assim, fantástica, viu, meu amigo? Parabéns. Gente, o Zé ensinando média, você aprende, tá? Diferente. Médio, mediano, você aprende diferente. Tá, Jó? Parabéns, meu amigo. Obrigado. Sempre um prazer estar com você aqui, aprendendo muito, sempre. Muito obrigado, eu fico feliz, agradeço muito. Pessoal, grande abraço então, aí nós marcamos aí nos próximos dias, a gente vai marcando. Vai ser sempre, né, nessas 2 semanas aí que vocês estão de férias, nos restos de férias, a gente marca à tarde aí, tá? Vamos tentar marcar terça e quinta, aí a gente vai combinando. Grande abraço a todos e até mais. Valeu, Alex. Obrigado, companheiro. Valeu, galera. Demais. Petra, se você quiser me ligar agora... Valeu, gente. Um abraço. Falou, Zé. Obrigadão, viu? Valeu, amigo. Obrigado.